Graças a Deus, irmãos. Hoje vamos falar sobre águias feridas. Essa, querido, é uma mensagem para você que é líder, para você que Deus comissionou para guiar o rebanho, para dar norte, para apontar o caminho, para enxugar as lágrimas dos que choram, para consolar aqueles que estão abatidos. Essa é uma missão de grande responsabilidade que Deus traz para você e traz para mim. Mas nós sabemos que líderes também choram, né? Que líderes também precisam de abraços. Aquele que abraça também precisa ser abraçado, aquele que acolhe precisa também ser acolhido. E eu quero hoje, através dessa mensagem, trazer uma palavra de fortalecimento para a sua vida, uma palavra de incentivo e uma palavra de direção para que você continue a guiar os perdidos, a lançar luz sobre aqueles que estão em trevas. Paulo chega a falar, Gálatas, no capítulo 6 de Gálatas, verso 17, diz assim: "Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus." Paulo aqui está se reportando às marcas que ele tinha de perseguição, de apedrejamento, de açoite. Ele tinha marcas físicas. Hoje, nós não temos mais aquela questão da antiguidade de açoitar pessoas em praças públicas, né? Mas eu sei que muitos líderes que estão me ouvindo hoje tem marcas na sua alma, tem marcas no seu coração, tem sentimentos de abandono, né? E tem muitas decepções na jornada. Jesus disse que isso ia acontecer. Jesus disse que nós seríamos perseguidos, os verdadeiros seriam perseguidos, seriam açoitados, seriam açoitados até mesmo nas sinagogas, né? Aqueles que estão pregando a verdade, anunciando o caminho, que ousam entrar na contramão desse sistema contaminado, é claro, vai sofrer pedrada, como Jesus disse, vão falar mal de você, vão te odiar, odiados de todos sereis por causa de mim, Jesus fala. Jesus fala que eles vão mentir, vão criar calúnias a seu respeito para tentarem te depreciar, como fizeram com Jesus, dizendo que ele tinha parte com Belzebu, dizendo que ele era um falso profeta. Afinal de contas, o povo tinha até dúvidas a respeito dele. O que Jesus falava? Ele anunciava a verdade. Ele foi contra aquele comércio no templo e disse: olha, aqui, a casa do meu pai é casa de adoração, é casa de oração. Não, vocês estão transformando isso num covil de ladrões. Então eu estou me dirigindo a você, que tem essa ousadia que Cristo teve, de gritar, às vezes dentro da igreja, dizer: aqui está se tornando um covil de ladrões. Nós estamos nos afastando dos valores de Cristo, nós temos trazido comércio para a casa de Deus. E as marcas que hoje os líderes exibem, não são as marcas que Paulo exibia. A marca exibida hoje é a marca do Rolex, é a marca Armani, é a marca Mercedes, é a marca Prada. Hoje os líderes exibem a etiqueta como se isso remetesse para eles a autoridade, como se anunciar a prosperidade remetesse para eles a verdadeira autoridade espiritual. Jesus nos ensinou um caminho estreito, um caminho dos humildes, um caminho dos simples, né? Como a pomba. Então essa simplicidade que se aloja no seu coração, querido, ela tem que se manter acesa. Não desista da rota, não desista do caminho, né? Luta, continua a viver por aquele que morreu por você. Então essa mensagem dirigida a você, líderes, águias de Deus, águias que enxergam longe, que têm voado contra o vento para alçar voos maiores, mas águias também que às vezes se machucam, águias que estão feridas e que precisam de um acolhimento, de uma palavra de incentivo, né? E a Bíblia fala, né, em Provérbios, que existe um incentivo aqui para você e para mim, de você buscar essa sinceridade. Provérbios 11:5 diz assim: a justiça do sincero, né, endireitará o seu caminho, mas o perverso pela sua falsidade cairá. Então esses que estão brincando com Deus, que estão tripudiando os valores de Deus, ele já tem uma sentença e uma condenação. Nosso Deus é o justo juiz, né, mas cabe a você não olhar para eles. Cabe a você ser uma vitrine de bênção para esse mundo, fazer suas as palavras de Paulo, eles sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, que o mundo vai ver que se você está conseguindo, eles também podem conseguir. Se você consegue atravessar esse vale estreito, eles também conseguem, porque isso é que é o papel do guia, do líder. Ele vai na frente, ele mostra o caminho, olha, é estreito, mas dá para passar. Olha, dói, o peso da cruz está pesado,
mas é suportável carregar. É essa a mensagem da cruz. Jesus disse: quem quiser vir após mim, toma a tua cruz e me segue. Então você, líder, que tem tomado essa cruz. Porque hoje eu vejo que eu percebo assim ao meu redor, quando você fala, eu recebo muitos e-mails, né? E as pessoas escrevem: Daniel, eu não suporto mais ouvir a palavra pastor, líder, apóstolo, ungido, unção, querubim, eu tenho ojeriza, eu tenho asco, porque lamentavelmente uma grande maioria tem se corrompido, né? Nós vemos um momento que o amor se esfriará, um momento que a fé está se esfriando, que a iniquidade tem se espalhado em nosso meio, e se já estava assim na época de Jesus, fizeram do templo, um que era para ser uma casa de oração, de adoração, um covil de ladrões, imagina como que não está hoje. Hoje vende um monte de coisa, né? Então, o verdadeiro líder tem que apontar o caminho. Eu sei que é difícil você falar a verdade no mundo aculturado pela mentira, eu sei que é difícil você apontar um caminho estreito onde todo mundo está sendo incentivado a caminhar pelas largas avenidas da facilidade, né? Esses dias eu mandaram para mim uma mensagem que dizia uma frase que Satanás disse para Jesus, né? Eu te darei toda a glória de todos os reinos, se prostrado me adorares, né? E aí alguém colocou embaixo: se você segue o Deus dessa promessa, diga amém. Uma lista de pessoas disseram amém para palavras do diabo, porque estão tão cauterizadas a mente dessas pessoas com prosperidade, com dinheiro, com fama, com unção, com poder. Eu conheço pessoas, querido, pessoas que têm ido parar em centros psiquiátricos porque só enxergam a maldição, só enxergam o demônio. O evangelho é tão amplo, o evangelho é tão rico. O problema, meu irmão, não é o demônio. O problema é a ausência de Deus. Não é a presença do diabo, mas é a ausência de Deus. E eu quero dar um incentivo para você, líder, você, águia ferida, né? A palavra de Deus nos diz em Isaías, capítulo 40, verso 28 a 31. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga. É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado. Multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Deus vai multiplicar hoje a sua força. Te prepara, que hoje Deus tem uma injeção de ânimo para você. Hoje Deus tem algo novo para a sua vida. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mesmo diante de toda a sua juventude, de toda a sua vitalidade, eles podem se cansar, podem cair, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, essa é uma mensagem para você, querido. Você é águia de Deus. Deus te fez para fazer a diferença positiva. Normalmente eu me reporto às ovelhas, né, muitas vezes trazendo uma palavra para as ovelhas, para o rebanho de uma forma geral. Mas hoje Deus tocou muito forte no meu coração a falar para os líderes que têm atravessado esses vales estreitos, que têm sido açoitados, abandonados, caluniados, zombados, ofendidos. Mateus 5:6. Bem-aventurados que têm sede de justiça, porque serão fartos, né? Os líderes, verdadeiros líderes, têm essa sede de justiça, querem ver o mover de Deus. Eu sei que hoje eu estou falando para muitas pessoas que estão cansadas, que estão abatidas, que estão desmotivadas, pastores às vezes escrevem para mim: Daniel, quando eu comecei a anunciar a verdade para o povo, a igreja se esvaziou, porque o povo está gostando de ouvir a mentira, o povo corre atrás das fábulas. Quando eu começo a voltar às raízes, busca santidade, busca amor, busca perdão, busca arrependimento, busca a confissão dos pecados. Não, isso não, porque aquela igreja me oferece um atalho, porque aquele ministério eu compro lá uma bênção, né? Então começamos a perder muitas vezes o ânimo, porque parece que você está lançando semente no asfalto, parece que você está gritando a plenos pulmões e ninguém está te ouvindo. Ilusão. Ilusão, a sua voz está ecoando sim, e essas sementes estão sendo lançadas em vidas, né? E se uma vida for salva, já valeu o empenho de uma vida inteira, né? Às vezes a gente tem realmente essa sensação de que não está dando fruto, que não está dando mudança, né? Paulo chegou a dizer em 2 Coríntios 12:9, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então o poder de Deus vai se aperfeiçoar exatamente na sua fraqueza. Quando você chegar para o Senhor,
Eu não sei o que fazer. Eu não sei como agir diante disso. Essa humildade precede honra. Sabe como que eu vejo os líderes? Eu vejo líderes como velas, né? A vela, ela se consome para trazer luz àqueles que estão ao redor dela, não é isso? E eu sei, líder, que você se consome. Eu sei que você abriu mão de tantas coisas, abriu mão de ter uma vida secular, de ter um trabalho normal, de não ter a cobrança das ovelhas, de não ter o escárnio de muitos líderes, de não ser zombado, de não ser perseguido. Você poderia ter uma vida normal, mas você aceitou o chamado e você aceitou com ele os cravos, você aceitou as perseguições, você aceitou as marcas que Paulo tinha, as marcas que Jesus mostrou para Tomé, está aqui a marca da cruz. É esse o preço daquele que me segue. Não é um caminho largo, né? Então líderes eu vejo como velas. Eles se consomem, eles dedicam a sua vida para que você, meu irmão, tenha luz, para que você não se perca, para que você tenha um norte, para que você tenha uma direção. Honre os verdadeiros líderes. Eu não estou falando aqui do falso profeta, eu estou falando do verdadeiro líder que tem uma vida de privação, que tem uma vida de lutas, uma vida que procura fazer a coisa certa e que não se associa com essa máfia gospel nojenta no nosso século, né? O verdadeiro líder merece ser honrado, dá honra àquele que merece honra. E você, líder, saiba que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quantas vezes, quando eu não sabia mais o que fazer, e agora, Senhor, o que eu faço? Eu vejo que Deus abre uma porta, Deus traz renovo, Deus usa pessoas que eu nem sequer imagino dos confins da terra para trazer socorro na hora que eu mais preciso. Né? Na hora que de repente fecham-se todas as portas, né? Você não tem recurso nem para comprar ração para o seu bicho, Deus levanta alguém lá do Japão para mandar uma oferta para a minha vida. Sabe, Deus é o Deus soberano sobre todas as coisas. A promessa não é que você vai ser rico, mas a promessa é que nada vai te faltar. Essa é a promessa, né? Muitos líderes, eles sofrem por pregar a verdade. Quer ver o que aconteceu? Vou pegar um exemplo de alguns líderes aqui. Êxodo capítulo 17, de 1 a 4. Moisés, está falando a respeito de Moisés. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu ao deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés. Moisés deu a vida, Moisés era a vela, Moisés se consumiu, Moisés rejeitou a opulência do Egito, as riquezas do Egito, o poder que ele tinha no Egito, por amor a Deus, por amor ao povo. E o povo começou a contender com Moisés. Você vai receber pedrada, sabe lá onde? Do povo, por incrível que pareça. Aquela pessoa que você estende a mão, morde o teu braço. Aquela pessoa que você acolheu, vai te apunhalar, faz parte. A Bíblia já diz que é assim. Esteja preparado, líder. Não olhe para as pessoas, olha para Jesus, olha para o alvo, olha para as vidas como Deus vê, né? Como Jesus na cruz disse: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem, né? Quantas vezes eu entendo isso tão bem na minha vida. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? E Moisés: por que vocês estão brigando comigo? Gente, nós estamos livres, vocês estão libertos, vocês eram escravos e agora você é livre. Por que você briga comigo? Porque eu te apontei o caminho, eu mostrei a direção, o mar abriu, nós estamos livres e você está brigando comigo. O que está acontecendo, né? Tendo ali, pois, o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés, murmurou. E até hoje vão murmurar contra você, vão murmurar assim, vão encontrar pelo em ovo. Sabe, eu costumo falar que essa organização Al-Qaeda tem o que eles chamam de células adormecidas, né? Então são pessoas, ou grupo de pessoas que estão no meio da sociedade e estão quietos. Num determinado momento entra em ignição, né? Acende ali uma estopinha, dado uma ordem, eles vão lá e fazem uma atrocidade, né? É o homem-bomba, metralha as pessoas, essas coisas horríveis que a gente vê por aí. Só que eu vejo células adormecidas dentro da igreja. Às vezes eu vejo a minha fanpage, tá todo mundo quietinho ali, né? Mais de 50 mil pessoas. De repente, são pessoas só esperando uma oportunidade para apontar o dedo, para escarnecer, para zombar, para criticar, para tripudiar, né? Às vezes dentro da igreja. Você está na igreja, alguém está quietinho ali, só está esperando um errinho do pastor, um erro de colocação. O pastor confundiu um versículo, tá vendo? Ah lá, o pastor errou. Ah lá que o pastor fez. Ah lá, o pastor não fez.
Então, células adormecidas, tem. E o povo então murmurou contra Moisés, diz: por que fizeste-nos subir do Egito para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: o que farei a esse povo? Está vendo? O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você não sabe o que fazer, Senhor, me diz o que eu faço. Me dá paciência, me dá renovo, me dá direção, né? Que eu farei, porque daqui a pouco ele me apedrejará. Quer dizer, Moisés que libertou, que ajudou o povo a apedrejar. Eu não vejo uma linha na Bíblia do povo querendo apedrejar o fariseu. Não, fariseu não. O fariseu era adulado ali, era bajulado, né? Ninguém está querendo apedrejar o fariseu, o escriba, o fariseu hipócrita, o sepulcro caiado, a raça de víbora, não. O condutor cego, não. Barrabás, não. Vamos crucificar Jesus, vamos apedrejar Paulo, vamos atacar aquele que incomoda, né? Então, se você está incomodando, líder, você vai ser atacado. Você vai ser atacado, né? O povo vai querer te apedrejar. Líderes vão querer te apedrejar, porque o inferno vai ter um alvo nas tuas costas. Vai ter um alvo, ele vai usar qualquer matéria-prima que ele encontrar. Se ele encontrar orgulho em alguém, ele usa essa pessoa contra você. Se ele encontrar inveja em alguém, ele usa essa pessoa contra você. O diabo precisa de matéria-prima para trabalhar, e ele vai trabalhar com o pecado. Então, às vezes, tem pessoas à sua volta que têm inveja de você. Tem pessoas à sua volta que têm ciúmes de você. Tem pessoas à sua volta que querem que você caia, né? Que não desejam o seu bem, né? E basta a primeira oportunidade, o diabo usa essa vida como instrumento. Então, não olha para as pessoas, que líder, olha para Jesus. Deus vai trazer pessoas honestas ao seu lado. Vai trazer, porque Deus ali vê o coração do sincero, como nós lemos em Provérbios. Deus vai trazer ao seu lado um Elias, um Eliseu. Vai trazer ao seu lado homens e mulheres segundo o coração de Deus para guerrear ao seu lado. Não vão ser muitos. Jesus teve poucos, Davi teve poucos, Moisés teve poucos, né? Então, mesmo assim, você tem essa certeza. Não serão multidões que estarão ao seu lado, mas tenha certeza de uma coisa: você nunca vai estar sozinho, né? Paulo também, olha o que Paulo está falando aqui, ó, em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas e açoites menos 1, 39 açoites. Algumas linhas históricas dizem que talvez 40 açoites matasse alguém. Então dá 39. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, perigos de salteadores, perigos na minha nação, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigília, muitas vezes, em fome e sede. Paulo não está falando em prosperidade, em jatinho, em carruagens. Não, passei fome, passei sede. É a vela que está se consumindo por amor a você, por amor às vidas, por amor a Ele, para a honra do nome dEle. Em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e em nudez. Talvez Paulo hoje em dia não se enquadrasse nesse modelo da prosperidade que tanto fazem questão de anunciar nos altares, nessas vitórias falsas, nesse triunfalismo que não vem do cristianismo, né? Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas, porque ele tinha preocupação com as igrejas. Então, passando necessidade, passando aperto, ele não ganhava dízimo das comunidades, ele ganhava ofertas voluntárias. E ainda tinha preocupação com as vidas, característica de um líder verdadeiro. Um líder, antes de mais nada, ele é servo. Se você tiver isso em mente, líder, se saber que acima de tudo você é servo, você está aqui para servir a Ele, servir aqueles que Deus ama, amar ao próximo como amar a si mesmo, você vai se manter no horizonte da humildade. A hora que você achar que você tem o poder, que você faz, que você acontece, que você orou, ligou, fez, desfez, acabou, porque quem faz é Ele, né? Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Ou seja, ele está sentindo as dores do povo, chorar com os que choram, celebrar com os que celebram. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei. No que diz respeito à minha fraqueza, o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pois guardas as portas da cidade dos damascenos,
para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Paulo não tinha uma postura triunfante, não, Deus está comigo, põe hoje do lado, e eu vou sair pela porta da frente da cidade. Não, ele saiu num cesto, sabe, ele soube recuar. Então a característica de um líder, você vai ter que recuar, você vai ter que ter essa humildade, e vai saber que você vai passar sim por escárnio, por apedrejamento, por açoites. O povo vai falar mal de você, vão murmurar, né? Você vai receber pouquíssimas palavras de incentivo e muita gente para criticar. Isso é verdade, isso eu tenho provado na minha vida também, né? A gente encontra, claro, algumas raras e honrosas exceções que enchem meu coração de alegria, que mandam um e-mail, Daniel, que bênção, estou orando por você, olha, está aqui uma oferta de amor, mas é uma minoria, que a maioria, né, está ali esperando receber alguma coisa, né? Quer alguma coisa. Outros estão prontos para criticar, mas realmente para somar ao seu lado de verdade vão ser poucos. Líderes, saiba disso. Poucos vão somar ao seu lado. O que você faz por amor a ele. E sinceramente, eu dedico a minha vida por amor a vocês. Às vezes a gente fala, o que você faz? Eu sou escritor. Eu dou cursos bíblicos, né? A pessoa acha que você não trabalha. Não. Aí a pessoa volta a perguntar, mas você trabalha com o quê? Eu acabei de dizer, né? Eu escrevi 14 livros, desenvolvemos 7 pautas e seminários, eu preparo um vídeo desse por semana, fora os vídeos de quarta-feira, tenho que escrever mais 6 livros, ministro seminário todo final de semana, tenho as ovelhas para cuidar, tenho a minha casa para olhar. Então é tanta coisa, e às vezes tem gente que acha que você não trabalha, né? Que você não trabalha, e ainda inveja aquele pouquinho que você tem, ainda inveja. Mas olha lá, o Daniel está com um tênis novo, e tá aí, eu tenho um tênis, graças a Deus que eu tenho, e é novo sim, porque ganhei, né? Então a gente tem que ter essa humildade, né? De olhar para o nosso próximo com ternura, e não com essa inveja tosca em nosso meio, né? Elias, 1 Reis, capítulo 19, Elias estava assustado, né? Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Lembra daquela batalha de Elias contra os profetas de Baal? Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nessa mesma hora, eu não faça da sua vida com o que você fez com eles. Ou seja, Elias recebeu uma mensagem, veio um mensageiro lá, no coração dele, você vai morrer, Elias. Você vai perecer, a sua vida não vale nada. Você teve aquela vitória, mas eu vou acabar com você. O diabo manda mensageiros para você todos os dias. Sabe aquela pessoa pessimista que chega perto de você, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não. Mensageiro do diabo. Muitos vão vir. Pessoas que vêm para te ameaçar, pessoas que vêm para tripudiar. Eu recebo ameaça hoje de dentro da igreja, por mais bizarro que seja, líderes da igreja, com programa e tudo mais, me ameaçam, porque eu sei, querem calar essa voz, né? Porque incomoda, né? Então a gente tem que ter essa sabedoria, esse discernimento, sabe com uma coisa, maçom protege maçom, satanista protege satanista, então o cristão tem que proteger cristão tem que defender cristão verdadeiro, nós temos que ser unidos, né? Porque esses grupos são unidos, e muitos desses grupos estão entre nós. Seja um bom observador, né? Quantas vezes já não ameaçaram a sua vida, quantas vezes não ameaçaram a minha, né? Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Teve medo, como humano eu sou, como humano você fugiu, né? Entrou no deserto, caminho de um dia, chegou a um pé de zimbro, sentou-se debaixo e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Então ele estava numa depressão profunda. Elias estava em depressão. Então, líder, você pode passar por depressão? Sim. Abatido sim, derrotado não. Elias passou, ele chegou a desejar a morte. Talvez já tenha passado pela sua cabeça, eu não aguento mais, eu quero morrer. Para o mundo que eu quero descer. Como dizia uma canção antiga, quem que era? Silvio Brito. Essa eu tirei do baú, né? Então, para o mundo que eu quero descer. Então, às vezes, eu não aguento mais, né? Mas ainda havia algo mais para ele fazer, né? Então, isso aqui não é um ato de covardia de Elias, mas é um ato de esgotamento. Ele estava esgotado, ele estava abatido, como eu posso ficar, como você pode ficar. Depois deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, o anjo tocou nele e disse, levanta e come. Tocou fisicamente, Deus trouxe um anjo, que se materializou, tocou nele, sacudiu, come. Quando você achar que não tem mais esperança, Deus manda um anjo para te trazer provisão. De onde você menos imagina. Provisão na palavra, provisão na parte financeira, provisão nas forças, na energia. Talvez Deus esteja me usando agora para trazer essa provisão para você.
essa provisão de ânimos. Olha, não desista, come, bebe, se alimenta da palavra. Come e bebe da palavra de Deus, toma água viva e se alimenta do pão da vida. E isso vai trazer renovo para você, porque longa será a tua jornada. Elias olhou em redor e junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Ele estava abatido, né? Ele estava abatido ali. E o anjo do Senhor voltou e tocou nele pela segunda vez e disse: levanta-te e coma, pois a sua viagem será muito longa. Ou seja, Elias está pedindo a morte. O anjo foi lá e disse: não, você tem mais ainda. Não acabou. Só acaba quando termina, meus irmãos. Paulo foi apedrejado até quase a morte. Né? Eu creio que foi nesse momento que ele esteve lá no terceiro céu. A gente fala isso no videozinho lá que vocês já viram, as espadas de fogo. Né? Mas Deus falou: Paulo, não acabou, volta lá, eu tenho mais para você. Não acabou ainda, né? Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Entrou ali numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus perguntou para ele: o que você está fazendo aqui? Por que Deus pergunta isso? Deus já sabia, não é? Deus ele perguntou porque ele sabia que Elias precisava falar. Elias precisava desabafar. Ele precisava pôr para fora aquela tristeza, aquela angústia. Líder, desabafa. Olha, eu não tenho ninguém para desabafar, Daniel. Manda um e-mail para mim. Manda um e-mail. Eu não posso garantir que eu vá conseguir responder todos os e-mails que eu recebo, mas eu leio todos. Manda e-mail, desabafa. Olha, Daniel, está aqui a minha dor. Quantos fazem isso? Está aqui. Divide. Peso dividido fica mais leve, né? Mas se tiver alguém que você possa dividir fisicamente, melhor ainda, né? É importante você dividir o fardo, viu? Não carrega fardo sozinho, porque o soldado sozinho não vence batalha. E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. Ele estava com medo, né? E o Senhor disse: saia e fica no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo e separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Às vezes a gente acha que Deus só está no sobrenatural, no tremor, no fogo, né? Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio, como uma brisa suave. É assim que Deus fala muitas vezes conosco, com uma voz mansa e suave. E quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o seu rosto e saiu e ficou à entrada da caverna. Ele estava assustado, ele estava abatido. E uma voz lhe perguntou: o que está fazendo aqui, Elias? De novo Deus está perguntando. Mais uma vez, ele quer que Elias fale. Elias desabafa: eu tenho sido zeloso com o Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. E o Senhor disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja a Azael como rei da Síria. Ou seja, Deus deu uma missão para ele. Elias, não acabou. Você está pedindo a morte? Não acabou. Olha, eu tenho uma missão, vá lá e unge um rei. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, e Abel Meloá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 de Israel. Deus está falando para Elias: olha, tem mais 7.000 que não curvaram, de todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Então, Deus ele tinha uma missão para ele, dizendo: olha, não acabou, eu tenho mais para você. Deus trouxe a provisão para Elias, para que ele completasse aquela jornada. Deus conversou com Elias, Deus mostrou do seu sobrenatural. Talvez você esteja como Elias, esteja com medo, esteja assustado, esteja talvez achando que a morte é a solução para a vida, e Deus está te dizendo hoje: recebe esse pão, recebe essa água, porque longa será a sua jornada. Eu tenho uma missão para você evangelizar mais vidas, para você ser luz para esse mundo, para você dar norte aos perdidos, para você enxugar as lágrimas dos que choram. Seja vela, se consome, mas você vai trazer luz para aqueles que estão em trevas. Muda a vida desse povo, né? Eu estou voltando, eu quero te usar como instrumento. É o que Deus está dizendo para você hoje. Eu tenho plena convicção disso. Eu não brinco com Deus, gente, não brinco com Deus, né? E Elias,
saiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, e ele estava arando com 12 parelhas de bois, ele estava conduzindo a 12ª parelha. E ele vai então ungir a Eliseu, vai ter ali um auxiliar, alguém para estar junto dele. Então Deus tem alguém para você, Deus tem um Eliseu para você, Deus tem um Jonatas, né? Deus tem um Barnabé, Deus tem um Paulo, Deus tem alguém para estar com você, você nunca vai ficar sozinho. Então havia mais 7.000. Então, às vezes você está achando que, Senhor, está difícil andar nessa contramão, mas você não é o único. Eu tenho andado nessa contramão faz tempo. Paul Washer tem andado nessa contramão há muitos anos também. David Wilkerson andou na contramão até o final da sua vida. E tantos outros pequenos que eu conheço por esse Brasil afora, que não são conhecidos, mas estão andando na contramão e estão fazendo profunda diferença nas vidas. Faça a diferença, você não está só, né? Peça aí um valente ao seu lado, né? São poucos, mas os poucos vão fazer diferença a muitos, né? Deus jamais te desamparará. Hoje, né, a gente percebe, eu sinto uma urgência hoje de ver que o tempo está acabando, né? Você vai ver, puxa, já metade do ano, vai ver Natal, vai ver, virou um ano, né? Está passando muito rápido. A sensação que eu tenho é que existe uma urgência. Jesus está voltando. E Deus, Ele quer te usar mais. Ele quer te usar mais para sacudir esse mundo, para que essa noiva desperte, sabe? Desperta, ó tu que dormes. Deus quer usar a sua vida como um despertador espiritual daqueles que estão dormindo, né? Marcos 15, 27 a 32. E crucificaram com ele 2 salteadores, está falando de Jesus, um à sua direita e outro à esquerda, e cumprindo-se o que a Escritura diz, e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando suas cabeças, dizendo: ah, tu que derrubas o templo em 3 dias, reedificas, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Zombaram de Jesus, gente. Você acha que não vão zombar de você? Você acha que não vão zombar de mim? Claro que vão, né? Da mesma maneira também os principais sacerdotes. Não estou falando qualquer sacerdote, os principais. E os escribas diziam uns para os outros, zombando. Estavam chamando Jesus, tá vendo? Isso aqui não é Deus, é um impostor, é um falso profeta, tinha parte com Belzebu, né? Estavam lá dizendo que Jesus era desmiolado, né? Salvou os outros, não pode salvar-te a si mesmo. O Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos também que os que foram crucificados o injuriavam. Quer dizer, Jesus estava sendo injuriado pelos fariseus, pelos líderes, pelos principais sacerdotes, pelo povo e até pelos bandidos ao lado dele, né? Olha só que situação que Jesus estava passando, né? Muitas pessoas, eu tenho visto, estão correndo por aí, tentando encontrar Deus nos templos. Só que hoje, nos templos nós encontramos homens deuses, né? Não estou dizendo que não existe igreja séria, existe, mas são poucas, né? Mas você não vai encontrar, nem sempre você vai achar Deus dentro do templo, nem sempre você vai achar Deus nos livros, você vai encontrar Deus no seu coração, mas para isso você precisa ser apresentado para Ele. Quem apresenta? É você. É você, líder, que vai lá e mostrar: Jesus é assim, Jesus é simples, Jesus é poderoso, Jesus muda a sua vida, Jesus passou por isso, Ele te dá força para passar por isso também. Jesus não prometeu um caminho largo, é estreito, mas dá para passar porque eu tenho passado. Sabe quando você vai na frente, se arranhando todo nos espinhos, se machucando, mas olha, dá para passar. Essa parte é estreita, eu só passo se eu estiver de lado, mas passa. Eu consigo passar. Tem um renovo, tem uma luz diferente, tem algo novo por trás desse vale. Vai ter um novo vislumbre, você vai ter, né? Então não desista disso, né? Ovelhas, fica aqui um bom conselho. Cuida dos seus líderes, abraça o líder verdadeiro. O líder que está roubando o rebanho, claro que não, a ovelha cai fora, porque esses líderes só apacentam a si mesmos. Mas o verdadeiro líder, ovelhas cuidem dele, ovelhas orem por ele, abracem eles, né? Homens, mulheres, falando eles no geral aqui, né? Os líderes verdadeiros, legítimos, que têm se consumido por amor a você, honre a vida deles, oferta, ora, intercede, defende. Eu vejo como as pessoas defendem às vezes o bandido, né? Você experimenta um falso profeta, cara de pau, bem cara de pau, né? Um falso profeta que é bem cara de pau. Se você vai lá na página do Facebook dele e falar: você é um falso profeta, olha, o rebanho dele vai te cair de pau em cima, né? Eles defendem o falso, continuam defendendo o Barrabás. Agora nós temos os líderes verdadeiros, tem os 7.000,
né? São mais de 7 mil, graças a Deus. Você faz parte desse rebanho, desse remanescente fiel. Então honra os verdadeiros, né? Não fica se juntando a multidão que fica gritando e escarnecendo Jesus na cruz. Não se junte à multidão que apedreja, não se junte à multidão daqueles que zombam, que você se junte à multidão daqueles que vão honrar aqueles que merecem honra. Traga flores, né? Traga abraços, né? Traga chocolates, né? Abençoe os seus líderes, né? Romanos 13:7. Dê a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. É bíblico, né? Hebreus 13:7. Falamos em Romanos 13:7, agora Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Você é uma referência, líder. Você é uma referência, então você tem que ter um andar reto, para que as pessoas possam perceber que é possível sim ter um andar de santidade, que não é utopia, que não é fantasia, que é real, que Jesus se capacita como Ele tem me capacitado. Olha só isso, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 24, Paulo dizendo: mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, que nome difícil esse aqui, né? Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates. Paulo não estava sozinho. Mandou um cara de nome esquisito do lado dele, mas ele estava junto. Ele estava ali, suportando as pedras, suportando os cravos, suportando o escárnio. Você não vai estar sozinho. Deus sempre vai colocar alguém ao seu lado, sempre vai ter alguém. Graças a Deus eu tenho algumas pessoas ao meu lado de verdade. Não são muitos, mas sempre vai ter. O vosso enviado, companheiro de combates, e vosso enviado para promover as minhas necessidades. Portanto, tinha muitas saudades de todos vós, e estava muito angustiado do que tivéis ouvido, que ele estivera doente. E de fato esteve doente quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também a mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Olha só a luta de Paulo. Perseguição, fome, nudez, tristeza, abatimento. Abatido sim, derrotado não. Por isso, enviei-o o mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo, e tende-o em honra. Honra esse cara. Honra esse cara porque ele é de Deus, porque esse cara esteve comigo nos combates, porque esse cara, ele está pagando o preço. Ele tem as marcas, né? Honra ele. Porque da obra de Cristo chegou até bem próximo da morte. Porque pela obra chegou bem próximo da morte. E não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço, né? Então, devemos ajudar. Ovelhas nós temos que acolher sim os verdadeiros líderes. Temos que amar os verdadeiros líderes, né? Lucas capítulo 6, 44 a 46. Como é que eu vou dizer que eu sigo a Deus se eu não sigo os mandamentos de Deus? Que eu sigo a Jesus se eu não sigo os mandamentos? E o mandamento diz para você honrar o líder verdadeiro. Honra o líder verdadeiro. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos de espinheiros, nem vindimam uvas de abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chama Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então não adianta você chegar ali e dizer: ah, Senhor, Senhor, me ajuda. Só que você não põe em prática o que Deus coloca para você, né? Digo isso para líder e para líder. O que eu faço para pôr em prática, Daniel? Paga o preço. Paga o preço de cruz, continua caminhando esse caminho estreito, esse caminho honroso, esse caminho que Deus nos deu como privilégio de sermos referências a esse rebanho que está perdido. Que você, líder, não desista, que Deus possa derramar sobre você aquela unção e provisão que Ele derramou sobre Elias, que esse pão da vida, que essa água viva recaia sobre a sua vida agora. Em nome de Jesus você seja restaurado, você seja fortalecido, você encontre agora conforto, você possa encontrar paz no seu coração, você possa encontrar renovo. Olha para trás, lembra daquele seu primeiro amor, lembra daquela vontade que você tinha de servir a Deus. Deus, traz de volta isso aos meus irmãos, traz de volta isso a esses líderes que me ouvem, traz de volta aquela chama da fé, aquela vontade de morrer pelo Evangelho, por amor a Ele.
Traz de volta, Senhor. Que você possa, querido, ser abraçado agora. Que você possa receber um abraço de Deus nesse momento. Que você possa sentir os braços de Deus te cercando, te protegendo, sabendo que Ele está junto com você nos vales mais escuros, nas tempestades mais violentas, nos abismos mais profundos. Ele não desiste de você. Ele te ama profundamente. Ele te escolheu para uma missão nobre, uma missão de levar o Evangelho a toda criatura. E essa missão você tem nas mãos. E Deus hoje está trazendo anjos para acampar ao seu redor, para te guardar e te proteger. Mantenha no caminho reto. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, não se escandaliza, não se turve o seu coração com o que vão falar de você, com o que vão pensar de você. O que importa é o que Deus pensa, o que importa é o que Deus fala sobre você. Não se preocupa com o que as pessoas vão dizer, não se preocupa que o povo que você tanto se dedica, um dia venha te apedrejar. Não se preocupa que se às vezes o povo que você tanto se dedica, um dia vem te dar as costas e venha te dizer que você é falso profeta. Não se preocupa com isso, que você está para agradar a ele. Um dia, eles vão saber que no meio deles teve um profeta de verdade. Quer ouçam, quer não ouçam. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Faça a sua parte, líder. E você, ovelha, honra esses líderes, sabe? Ame esses líderes, abrace esses líderes, faça com que eles se sintam bem, porque se eles estiverem bem, eles vão ter mais condições de te apontar o caminho. Eles precisam estar curados, e você pode ajudar nesse processo de cura, porque eu sei que tem líderes que estão sangrando na alma, tem líderes que estão com a alma machucada, rasgada, cansada, estão abandonados. Ovelhas, socorram esses homens de Deus, socorra essas mulheres de Deus. Vai lá nas trincheiras, levanta e fala: olha, você foi uma referência para a minha vida, muda. Volta para o Evangelho, volta para a história, volta a fazer parte, continue a falar, continue a louvar, não desista. Sabe, você, ovelha, pode fazer grande diferença também. E essa é a minha mensagem que eu tenho para você, que você continue a ser vela, continue a se consumir, muitas vezes passando sim por privações, por provações, passando por vales, passando por pedradas, mas por amor a Ele, você nunca vai se arrepender disso, porque há um galardão especial nos aguardando, lá nos céus. E aqui na terra há uma alegria imensa, imensurável, quando você vê que as vidas estão sendo transformadas. Continue a ser, querido, um transformador de vidas, para a honra do Cordeiro e para a vergonha do inferno.